Bom dia, hoje vamos então abordar o último conteúdo da apostila, que trata do assunto de adição e subtração de arcos, que é um assunto que está dentro do assunto maior, que é o ciclo trigonométrico. Então, nós vimos que vocês sabem disso, que nós conhecemos esses ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, e desses ângulos nós podemos calcular seno, cosseno e tangente. Então nós conhecemos o seno, cosseno e tangente desses ângulos. Só que muitas vezes nós precisamos calcular ângulos que não estão nessa tabela, ou seja, não são nenhum desses três ângulos. Então nós vimos na aula anterior que a gente pode utilizar o conceito de simetria no ciclo trigonométrico, né? Então nós vimos algumas fórmulas, eu destaquei duas aqui. Por exemplo, o seno de π mais x é igual a menos seno de x. Então, por exemplo, se eu quero o seno de 150, né, eu posso considerar que seria o seno de π menos x, por exemplo, né? Ou seja, 180 menos 30, então teria 150. Então, poderia usar uma outra relação, tá? Ou utilizar essa mesmo, se fosse um ângulo, por exemplo, maior que 180 graus, né? 210, por exemplo. Então, seria 180 mais 30 graus, tá? Então, eu poderia usar essa relação de seno de x, ou seja, o seno de 210 seria equivalente ao seno de 30 graus, só que com valor negativo. Isso foi visto na aula anterior. Nessa aula, veremos como você pode utilizar os ângulos notáveis para calcular ângulos que sejam resultado da soma ou subtração desses ângulos notáveis. Por exemplo, 30 mais 45 dá 75 graus. Então, posso calcular o ângulo de 75 graus utilizando o ângulo de 30 e o de 45. Ou também posso calcular um ângulo de 105 graus utilizando o ângulo de 45 e o de 60 graus. Então, é essa a ideia. Então, para adição e subtração de arcos, a gente tem essas quatro fórmulas, que na verdade viram 8 fórmulas, tá? Então, a ideia não é decorar, né, mas aprender essas fórmulas pelo uso. A apostila aí traz a dedução dessas fórmulas, mas ela é um pouco complicada de entender, mas mesmo assim eu aconselho vocês a tentarem entender a dedução da fórmula, tá? Caso vocês tenham interesse nisso. Caso vocês não queiram aprofundar tanto nesse assunto, basta vocês lembrarem dessas fórmulas aqui. Então, como que funciona essa fórmula? Note que eu tenho dois sinais, né? No caso do seno de A mais B, onde A e B são ângulos, eu posso utilizar o sinal de mais ou de menos. Então, como o sinal de mais está aqui em cima, então vou utilizar esse sinal de mais quando eu for utilizar essa relação. Se for o sinal de menos que eu estiver considerando, então vou utilizar esse sinal de menos. Agora, para a relação envolvendo cosseno é diferente. Ó. Quando aqui for mais, então eu vou utilizar o sinal de menos aqui na conversão da relação. Né? Quando aqui for menos, eu utilizo mais. Mesma coisa para tangente. Ó. Quando for mais, aqui eu vou utilizar mais. E no numerador, no denominador, digo, eu vou utilizar menos. Então, só tem que tomar cuidado com estes sinais, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar um exemplo bem simples aqui, ó. Então, eu quero calcular o seno de 75 graus. Seno de 75 graus não tem na minha tabela, né? De ângulos notáveis, eu tenho 30, 45 e 60 apenas. Só que 75 graus eu posso escrever como seno de 45 graus mais 30 graus. Olha, isso representa uma soma, não é? Adição, né? De dois arcos. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho uma adição de dois arcos, tá? Então, adição de dois arcos, como que eu posso escrever? Como seno de A vezes cosseno de B, mais, né? Eu estou utilizando a adição, seno de B cosseno de A. Então, eu vou fazer isso, ó. Seno de 45, então, estou considerando 45 como A e 30 graus como B. Então, seno de 45, cosseno de 30, conforme a fórmula, tá? Mais seno de 30
cosseno de 45. Aqui inverte, ó. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Agora é só substituir os valores que estão lá na minha tabela de ângulos notáveis, tá? Eu já obtenho o resultado, bem simples mesmo. Agora, se fosse cosseno, por exemplo, cosseno de 75 graus. Então, eu teria aqui cosseno de 45 mais 30. Então, seria cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Só que agora seria menos desse lado da igualdade. Por quê? Ó, quando é mais aqui, de um lado, do outro fica menos, tá? E vice-versa. Se é menos, do outro fica mais. Tem que tomar bastante cuidado para não misturar esses sinais, tá? Mas a ideia é bem simples, é somente isso. Então, tem vários exercícios na apostila, façam esses exercícios e vai ajudar na fixação dessas fórmulas, tá? Peguem esses exercícios que já estão resolvidos e resolvam eles novamente utilizando essas fórmulas. No exemplo 2, ele diz o seguinte, ó, que você conhece o seno de θ, que é 2 raiz de 85 sobre 85, sendo que o θ está entre π sobre 2 e π, ou seja, ele está no segundo quadrante, né? Quer saber qual que é o valor de 2 mais tangente de θ menos π sobre 4. Lembra que esse π aqui é o nosso π radiando, lá do ciclo trigonométrico, tá? E ele vale 180 graus. Então, utilizando a subtração de tangente, o que a gente sabe? Ó, tangente da subtração, né? Então, meu θ vai ser A e π sobre 4 vai ser B. Então, vou ter tangente de θ mais, menos, né? A tangente de... Eu escrevi errado, eu coloquei mais aqui, só que é menos, tá? Eu inverti, tá? Então, aqui a tangente de θ menos a tangente de π sobre 4, 1 mais, né? Porque eu estou utilizando o sinal de menos. Lembrando que aqui eu coloquei invertido, tá? A tangente de θ vezes a tangente de π sobre 4, ok? Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais, tá? Na apostila tem esse exercício resolvido, só que ele não está em detalhes aqui, tem alguns erros na figura lá, por isso que eu decidi resolver aqui também, tá? Então aqui eu vou escrever, aqui vai ser mais, aqui é mais e aqui é menos, ok? Não esqueçam. Então, o que a gente vai precisar para achar a tangente da diferença? A gente vai precisar da tangente de θ e de 45. Tangente de 45 a gente já conhece, né? Tangente de 45 está aqui, que é 1. Por que 45? Π sobre 4 é 180 graus sobre 4, que é 45 graus, né? E nós conhecemos que vale 1. Ok. Então, a tangente de θ eu não sei, tá? Então, vou ter que fazer o seguinte, ó. Ele deu a seguinte informação, o seno de θ, que é 2 raiz de 85 sobre 85. Eu sei que a tangente de θ é o seno de θ sobre o cosseno de θ. Agora, lembrando lá das relações trigonométricas do triângulo retângulo, o que eu sei também? Se o seno de θ é 2 raiz de 85 sobre 85, então 2 raiz de 85 é o cateto oposto, e 85 é a hipotenusa, né? Foi uma das primeiras regras que a gente aprendeu do triângulo retângulo, né? Então, 2 raiz de 85 vai ser o cateto oposto ao ângulo θ e 85 é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente ele vai ser encontrado pelo teorema de Pitágoras, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, esse cateto adjacente ao ângulo θ, ele vai ser 9 raiz de 85. Então, o cosseno do ângulo θ é o quê? O cateto adjacente, que é 9 raiz de 85, sobre a hipotenusa. Então, agora eu achei o seno de θ e o cosseno de θ. Então, posso escrever a tangente de θ. Então, a tangente de θ vai ser seno sobre o cosseno de θ. É só resolver essa divisão que vai dar 2 nonos. Só que acontece o quê? Que o θ está entre π sobre 2 e π, ou seja, ele está no segundo quadrante. Tá?
Então, ele é negativo. A tangente no segundo quadrante e no quarto, e no terceiro e no quarto, né? Ela é negativa, tá? No primeiro e no terceiro ela é positiva. Então, agora é fácil calcular. Eu descobri que a tangente de θ vale menos 2 sobre 9, é só substituir lá nessa relação. Lembrando que aqui eu troquei os sinais, tá? Eu inverti. Mas vocês corrijam aí. Então, vai ficar 2 mais menos 2 sobre nonos, aqui vai ser menos 1. E aqui vai ser 1 mais menos 2 nonos vezes 1. Final vai dar 3 sétimos. Então, a ideia de adição e subtração de ângulos é somente isso aqui, ó, de arcos, né? Adição e subtração de arcos, ou ângulos também, depende de como está representado. Então, só tem que tomar esse cuidado, ó. Como eu fiz muito rápido, eu acabei errando aqui. Não tomei o cuidado que eu estou aconselhando vocês a tomarem, né? Então, quando for mais na forma do cosseno, vai ser menos aqui. Quando você for fazer a conversão para essas multiplicações, né? E quando for menos, vai ser mais. E aqui é a mesma coisa, só que aqui inverte somente no denominador. Então, é basicamente isso. Vamos resolver os exercícios aí para melhor fixação desse conteúdo. Até mais.